Você está sobrecarregado? Você vive em regime de escravidão no negócio? Você não tem paz de espírito? Você não consegue viajar? Você não consegue sair? Meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Hoje nós vamos falar do principal motivo da sobrecarga do empreendedor e como que a gente pode combater isso aí no início da empresa, como principalmente nesse caso aí do conhecimento técnico ele é predominante, né? Não tem muita gestão nem muita liderança. Então no começo ele tem que ser a coluna principal mesmo. Então o dono da empresa, o proprietário, ele acaba sendo essa pessoa aqui que ele está realmente sendo a coluna principal ali da empresa. Então todo o conhecimento técnico vai vir dele, ele é a melhor pessoa para trabalhar, ele tem mais conhecimento e não tem problema nenhum. Só que aí a questão, o que acontece é que 10 anos depois, esse camarada ele continua aqui. E aí a gente já começa a entender o princípio da sobrecarga dos empreendedores. Porque ele começa de uma forma e à medida que a empresa vai crescendo, ele mantém aquele mesmo modelo, por alguns motivos que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E aí ele acaba sendo esse carinha aqui da base, extremamente estressado, sobrecarregado, ele não pode sair da empresa porque senão a empresa para de funcionar. E aí a gente já começa a entender o sintoma e a gente começa a enxergar ali o sintoma das possíveis causas dos problemas aí, que a gente vai falar bem mais pra frente um pouquinho sobre isso aí. E aí, assim, qual que é o problema? Quem começa errado, geralmente passa a vida errando. Por muito tempo sofre as consequências calado, até que acaba quebrando. Isso foi uma frase que eu acabei falando, e eu falei isso algumas vezes, e acabou virando aí até uma certa poesia, né? Mas é uma realidade pura, porque a pessoa começa errado e ele passa a vida ali errando, porque ele não tem aquele conhecimento de fora, ele não tem aquele estudo, ele não faz um curso, ele não pega uma informação como essa que eu estou passando hoje aqui, e ele acaba tendo essa informação, então ele passa ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, fazendo da forma inadequada. E ao longo desse tempo todo, ele sofre essas consequências, porque a empresa não dá certo, ele está sobrecarregado, ele vive ali de boleto em boleto, e até que um dia, se ele não descobrir como fazer, né, então vem uma crise e aí ele acaba quebrando, ou até mesmo antes de uma crise. Então isso aqui é muito legítimo e é muito real na vida de muita gente. Então os pilares da excelência empresarial, eles passam aqui por esses 3 pilares aqui, que é o conhecimento técnico na função, a gestão e a liderança. O conhecimento técnico na função é aquilo que normalmente todo empreendedor, quando ele começa um negócio, ele conhece muito de um certo ofício, né? Então determinada pessoa conhece muito de informática e ele trabalha com informática, então ele decide montar uma empresa de informática. No meu caso, eu conhecia muito de equipamentos de gráfica e de equipamentos gráficos, e aí eu decidi montar uma gráfica. Então esse é o conhecimento técnico. O conhecimento de gestão e o conhecimento de liderança são 2 características que as pessoas precisam de desenvolver, mas que muitos ao longo do tempo, principalmente no início ou até mesmo depois de anos, não é desenvolvido. O grande erro de muitos empreendedores é que eles focam no conhecimento técnico e esquecem de gerenciar e liderar em sua empresa e a sua equipe. Então a gente pode perceber aqui que a maioria dos empreendedores, eles têm uma grande ideia, têm uma grande sacada e eles começam a montar um negócio, mas eles não preocupam com gestão, quase nenhuma. Liderança, o cara não tem a mínima noção de liderança, nunca passou por isso, nunca foi supervisor numa vida. Em muitos casos, algumas pessoas nem tiveram, né, nenhum tipo de treinamento em gestão, nem um treinamento de liderança. E aí, a gente entrando já mais a fundo aqui, então, como eles esquecem da gestão, e ainda que de forma simplificada, e eu hoje pego assim, quais seriam as 3 gestões aí, vamos falar, as principais? Seria a gestão financeira, a gestão de pessoas e a gestão de processos. Uma gestão financeira de uma forma simplificada. E gestão de pessoas, você tem que saber lidar com pessoas, porque quem faz os negócios da empresa são as pessoas. E os processos é o como você faz as coisas. Então, muitos empreendedores negligenciam isso no começo. Eles esquecem da liderança. E a liderança é o quê? A velocidade da equipe é a velocidade do líder. Então, existe assim uma equipe muito ruim com um líder muito bom. O que acontece? Pessoas ruins acabam ficando boas por causa da liderança. E o contrário também acontece. Tem uma equipe muito boa e chega um líder que não é tão bom assim, aquela equipe não entrega tanto resultado. Então por isso que a velocidade da equipe é a velocidade do líder. E ali o camarada, ele acaba aí, ele é um empreendedor, ele abre a empresa e ele não entende nada disso de liderança. E aí também tem esse tipo de empreendedor aqui, ó. Eles entram em negócios do qual não possuem nem o conhecimento técnico, nem mínimas noções de liderança, muito menos noções de gestão.
eles entram totalmente às cegas em determinados negócios. A Babilônia, nos tempos antigos, uma cidade muito rica, muito próspera, né? E existe uma sabedoria babilônica da riqueza, e lá existe o seguinte, a quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado. Então isso aqui é uma causa de problema de dezenas de milhares de pessoas e de empresários. Então eu tenho um exemplo do meu pai, ele montou uma padaria, ele tinha o dinheiro, mas ele não sabia fazer pão, ele não sabia nada de padaria. E essa pessoa sabia um pouco de fazer pão, de fazer bolo, etc. Só que depois de um tempo, esse sócio saiu. Teve uns problemas e teve que sair. E o que aconteceu? O meu pai ele virou um escravo da padaria. Primeiro que ele colocou o dinheiro dele todo lá, ele não tinha o conhecimento técnico sobre fazer pão, gestão nem se fala, liderança muito menos. E aí o que aconteceu? Ele acabou virando um escravo daquele negócio, né? Então a padaria abre 6 horas da manhã, então ele tinha que estar lá 5h30, 5 horas para poder estar abrindo a padaria, 10 horas da noite, 9h30, fechando, então aquela coisa maluca, né? Recorrente ali do dia todo. E também, assim, gestão, nunca teve esse aprendizado, esse conhecimento e muito menos liderança, que é com as pessoas. Então, ou seja, o funcionário passava para trás e aí, gente, isso aí é uma coisa que, assim, está destinado a dar errado, está destinado a você jogar o seu dinheiro fora. E existem muitas pessoas que entram em negócio com isso. Assim, uma vontade muito grande, tem uma ideia, ou ouviu dizer que esse negócio é bom, tem algum dinheiro e começa esse negócio. E o que acontece? As chances são que vai dar errado, que vai perder dinheiro. Então, isso aí é importante a gente estar aprendendo aí em relação a isso. E aí, eu queria entrar também num conceito para a gente começar a entender como funciona a pirâmide empresarial mesmo, na prática. Então, a pirâmide empresarial, ela parte pelo seguinte, em 3 níveis. Esse nível de cima, que é o topo, que é estratégico, o nível tático e o nível operacional. Explicando aí cada um, no topo da pirâmide está o estratégico, é quem formula as diretrizes. E quem que é essa composição aí? São os sócios, são os diretores ou algum presidente, algum CEO, alguma coisa assim da empresa, que deveria estar ocupando esse cargo. Na parte tática, que é essa parte do meio, laranjinha aí, quem seriam? Os coordenadores, os supervisores, os líderes, os gerentes, todo aquele time intermediário ali que ajuda a garantir a operação. E na parte operacional é toda a base operacional, que seriam as demais pessoas que executam todas as tarefas ali dentro da empresa. E aí a gente começa a perceber que é a realidade de centenas de empresas, aí, principalmente as iniciais aí. A pessoa que está no estratégico, que geralmente é o dono, que ele acabou de fundar a empresa, ele acaba ali atuando como gerente ou como um operacional. Então, normal isso daí, então a empresa está começando, você vai botar a mão na massa mesmo, você vai atuar como operacional, você vai ser o melhor operacional da empresa. Talvez você comece a empresa já com uma equipezinha pequena, então talvez você atua como um gerente também dessa turma. Isso não tem problema nenhum, né? Mas isso é natural. Só que à medida que a empresa cresce, isso precisa ser mudado. E a gente vai ver mais para frente um pouquinho. E aí o que acontece? A realidade de centenas de empresas aí já é de médio porte e de grande porte. A gente tem no topo aqui a parte do estratégico, o tático e o operacional. E aí o que acontece? Começando de baixo para cima. Muitas das vezes o operacional, ele está abaixo da linha do operacional. Ele está aqui mal selecionado, mal treinado, mal acompanhado, ineficiente, queimando o lucro da empresa. E parte dessa turma aqui do operacional, eles estão aqui atuando como operacional. Então acaba que assim, o operacional de empresas aí, eles têm uma parte que faz o trabalho bem feito e uma parte das pessoas que acabam não fazendo aquele trabalho tão bem feito. Está ali destreinado, ou então você pegou a pessoa, colocou ele na função e não deu nenhum tipo de treinamento, ele está ali arrastando ali a empresa e tal. E aí o que acontece? Essa falta dessa pessoa, dessa base operacional bem sucedida ali, bem madura para poder estar executando, faz com que o gerente ou o supervisor, ele esteja em alguns momentos atuando como operacional. Então ele não faz a função de supervisor, não faz a função de gerente e está lá às vezes lá no meio da produção, fazendo algum tipo de trabalho, ou botando a mão na massa mesmo, entregando, fazendo algum tipo de entrega, garantindo que a operação funcione. E aí o que acontece? Como não tem gerente, o sócio ou o estratégico, ele acaba atuando em alguns momentos como o gerente ou em alguns momentos como o operacional. Principalmente assim, se ele fundou a empresa, ele conhece todas as funções ali, todas as funções do ofício, ele acaba em algum momento deixando a parte estratégica e focando só na parte operacional ou fazendo o papel do supervisor, enquanto o supervisor não está fazendo o papel do supervisor. E aí o que acontece? O grande problema disso é que a parte do estratégico, ele acaba ficando sem comando. Então, esse estratégico, ele não acontece, né? Ele não existe.
E aí a gente começa já a entender, assim, já diagnosticar aqui a disfunção ali de algumas empresas e de alguns empreendedores que ele acaba não tendo tempo para nada. Imagina só, o camarada ele está ali atuando ali como gerente, em muitos momentos ele está atuando como operacional, em muitos momentos ele está atendendo um cliente, ele está fazendo uma entrega, ele está tão atolado na operação que ele não tem cabeça, ele não nem tem tempo, né, verdade, para poder fazer um curso. Quantas vezes eu já passei por isso, quantas vezes eu já desmarquei curso porque não tinha condições de estar fazendo, por estar tão atolado ali no operacional, fazendo trabalhos. E quantas pessoas deixam de crescer, ou até tomar o rumo das empresas, né? Olhar o rumo da sua própria empresa, ele não tem condição, ele não tem tempo para isso. E isso vira uma bola de neve, então ele não consegue entender por que a empresa dele não cresce, ele não consegue entender, ele deixa de fazer algum tipo de gestão por ele estar exatamente fazendo ali o papel do supervisor ou fazendo o papel de um gerente ou então até mesmo no operacional. E isso também assim acontece muito um caso que é assim, às vezes a pessoa tem uma parte ali que é um operacional e vou dar um exemplo de um setor, né? Uma pessoa que é do acabamento lá, o acabamento ele faz as finalizações ali dos trabalhos e tudo. E ele por ser o melhor operador de acabamento, ele acaba sendo promovido como supervisor. Só que aí existe um problema, ele acaba não fazendo o papel de supervisor porque o que ele mais sabe fazer é o papel de operacional, porque às vezes a base ela não está bem treinada e toda vez que precisa, o supervisor está lá no operacional fazendo o trabalho de operacional. E aí isso fica mais nítido ainda. E o papel de supervisor mesmo para o qual ele foi designado, ele acaba não fazendo. E existe aí um problema, porque muitas pessoas, muitas empresas colocam as pessoas nos cargos, promovem, mas não dão para essa pessoa nenhum tipo de treinamento, de acompanhamento. E ao mesmo tempo essa pessoa, depois que ele subiu para esse cargo, ele tem que arrumar um mecanismo para treinar a base. Porque se ele é o cara que mais sabia, operacionalmente falando, ele tem que pegar esse conhecimento e transferir para as próximas pessoas que estão lá na área operacional. Ele acaba não fazendo isso por uma falta de metodologia, por uma falta de entendimento dos cargos da função. E aí faz com que você promove uma pessoa para ele ser um supervisor, ele passa a maior parte do tempo fazendo trabalhos operacionais, e aí você, quanto o estratégico, o sócio, você tem que descer e ficar fazendo o papel daquele supervisor ali, gerenciando a equipe, resolvendo problemas e tudo mais. Então aí a gente começa a entender a disfunção da empresa, né, de algumas empresas, que o empreendedor passa a maior parte do tempo trabalhando no operacional e ele nunca tem tempo para nada, ele está sempre na correria, ele está ocupado demais, sempre ocupado demais, e o estratégico fica totalmente à deriva. Aí a gente já começa a entender o princípio de algumas disfunções e alguns motivos pelos quais a pessoa está sobrecarregada ou porque a empresa já não está dando tanto resultado quanto ele gostaria. E então partindo aqui para a prática, assim, com dicas para a gente começar do jeito certo. Eu quero dar alguns exemplos aqui, mas não necessariamente são assim os percentuais exatos, né? Que é para a gente dar uma ideia, uma referência. Então, no início da empresa, então está iniciando ali, a empresa fatura até uns 15 mil, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente um único funcionário é um empreendedor, ou ele no máximo ele tem um funcionário para estar trabalhando com ele, ou dois no máximo, né? E nesse momento, nesse início, esse empreendedor ele é o funcionário-chave, ele é o responsável em fazer o negócio dar certo. Então, operacionalmente, ele acaba tendo que trabalhar mesmo no operacional. Porém, a gente tem que perceber aqui que eu tenho que já começar com um pouquinho de gestão. Por quê? Você precisa de iniciar o negócio controlando os números, sabendo o preço de venda, tendo uma mini gestão financeira. E você precisa iniciar já fazendo um pouquinho de gestão. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando eu comecei meu negócio, em pouco tempo depois, eu acabei pegando um grande cliente, né? Esse cliente ele faturava mensalista por mês. E o que aconteceu? No dia 30, né, no final do mês, quando a gente foi fazer o fechamento, não tinha nada anotado, não tinha o mínimo, nenhuma planilha de Excel. E eu aprendi também, né, as duras penas aí, que pra gente ter uma gestão, às vezes as pessoas botam uma base, né? Falam assim, nossa, mas para ter gestão, eu não sei nada disso. Gente, gestão é assim, você começa no papel de pão, depois planilha de Excel, depois sistema. Então você não vai deixar de fazer uma gestão porque você não tem um sistema grande, você não tem... Não, você pode fazer numa planilha de Excel, você pode fazer num caderno, você pode fazer anotações, mas de modo que você tenha algum tipo de informação para tomar algum tipo de decisão. Então você tem que começar o seu negócio
pensando em fazer o mínimo de gestão. Eu sugeria que 5% do tempo já fazendo esses controles, essas medições, quanto que vendeu, como que estão os nossos custos, quais os clientes, qual foi o nosso crescimento. Você já tem que acostumar a fazer isso certo desde o começo. Aí um próximo estágio da empresa aqui, né, eu chamei aqui de primeiro estágio, a empresa já fatura entre 20 e 45 mil, também de novo, isso aqui não são números exatos, é só uma ideia de referência, mas o ideal é que você já divida o seu tempo em 80% trabalhando no negócio efetivamente, porque você ainda continua sendo funcionário-chave da empresa, 10% fazendo gestão, então você aumenta um pouquinho ali da gestão, você já começa a olhar para alguns indicadores, alguns números diferenciados. E o importante que você vai começar a registrar também é esse verdinho aqui, que é o 10% registrando os processos. E o que seria esse registrar processos? Registrar processos é o seguinte, você pega todas as tarefas que você faz enquanto empreendedor ali principal, chave, você começa a registrar aquilo ali. Então, assim, de forma simples, você começa a registrar seu dia. Então, assim, com o celular, com um tripé, você pode gravar os procedimentos das tarefas, você pode mostrar detalhes de como você faz o serviço em vídeo. Também você pode usar softwares para poder estar fazendo a gravação da tela, se tem algum tipo de programação que você faz, se você mexe em um tipo de sistema, se você dá um tipo de entrada na OS do serviço, você começa a registrar tudo o que você faz. Você pode estar fazendo fluxogramas. Para quê? Porque com isso você cria manuais e procedimentos, tanto escrito quanto em vídeo ou em forma de fluxograma, que na verdade são assim, passo a passo. E por que você tem que fazer uma coisa dessa? Por que isso é tão importante você começar a registrar isso? Porque para sair do ponto A para chegar no ponto B, é necessário alguns passos. Então, ao invés de você ficar improvisando a cada execução, você pode criar um processo sistematizado, né? E nesse caso, esse processo pode ser entendido como um processo que vai ser repetido. Ou seja, uma série de passos que de algum modo foi formalizado. Então, essa série de passos do como você faz algumas coisas, você tendo isso registrado, o que acontece? Te permite você ir já treinando a sua equipe já de uma forma com a sua cara. Então, assim, uma coisa assim, eu queria que você colocasse na sua cabeça. Você já entra na empresa, ou você já entra num cargo, numa função, pensando o dia que você vai sair daquela função. Então, quando você tem essa mentalidade desde o começo, você que registra todas as coisas, você cria processos. Com essa mini criação de processo, você já começa a ter informação para você passar para um próximo colaborador que for entrando, você já vai passando aquelas demandas. E aquelas demandas ali que são recorrentes e que são até algumas coisas mais manuais, de uma certa maneira você já começa a transmitir isso para as pessoas. Então é extremamente importante você estar olhando para isso, né? Para esse registro de tarefas. Ali um segundo estágio da empresa também, esses números aqui são ideias, né? A empresa já está crescendo, ele já fatura aí 1 milhão anual, então em torno de 100 mil reais por mês, então ali talvez ele já tenha ali 10 funcionários, uma quantidade de funcionários maior. Então ali você pode perceber que você fica um percentual do tempo ali trabalhando no negócio, eu estimei aqui 60%. A gestão do seu negócio você aumenta porque a empresa está crescendo, você tem que olhar números, você tem que gerenciar as pessoas, você tem que gerenciar compras, você tem que olhar o faturamento, você tem que olhar preços de custos, então aquela parte da gestão ela acaba aumentando um pouco mais. Você pode perceber também que o registro dos processos também aumenta, porque a empresa está crescendo, você ali ainda é o funcionário-chave, está fazendo várias coisas e você não deixa de registrar todos esses processos. Então é extremamente importante para quê? Para você estar passando isso para frente, para você em algum dia delegar isso para alguma pessoa, mas você já começou a fazer essa coisa certa desde o início. Um terceiro estágio é que assim, você já possui uma quantidade de funcionários bastante capacitados na empresa e a empresa já tem um porte maior. E aí, assim, uma média, você passa 50% do tempo gestão, então em algum momento você para de trabalhar no negócio, você diminui esse trabalhar no negócio e começa a trabalhar para o negócio, né? Tem uma diferença aí. 50% do tempo já fazendo gestão, analisando números, verificando fornecedores, enfim, toda essa parte de gestão. E aí você pode perceber que a quantidade de tempo registrando os processos tende a diminuir. Por quê? Primeiro que você já tem muitos processos registrados. Segundo, que sua equipe, você já veio capacitando ela desde o começo. E nessa capacitação inclui esses funcionários registrarem os processos. Então parte desse registro de processo, ele já não está sendo mais por você, ele está sendo feito pelos seus funcionários, né? Isso é tão importante pelo seguinte,
Quem não já foi refém de um funcionário ou de alguém, né, que sabia muito um processo, mas que só ele sabia aquele processo? Então eu vejo assim, eu tenho vários amigos que são empresários e alguns deles relatam isso, esse problema, né? Eu tenho um funcionário que eu sou refém desse funcionário porque só ele sabe fazer determinadas coisas. Lá na empresa, né, na minha empresa, o que acontece? Isso é um valor muito forte. Então, na contratação, a gente já contrata as pessoas dizendo que eles têm que passar os conhecimentos. Então, se é uma pessoa que é resistente a isso, ele, no processo seletivo mesmo, ele já fica para trás. Então, é necessário ter esse tipo de abordagem, porque se as pessoas não registram os processos, você fica refém de algumas pessoas. Também o que acontece? A equalização da equipe. Você tem lá 5 operadores que trabalham. Então tem um operador que é muito bom. Ele é excelente e ele faz os trabalhos muito rápidos. E por que você não pega o que esse operador faz de bom, registra isso em vídeo, com o celular mesmo? Pega a câmera do celular, registra falando. Se você quiser, você pode pôr até um microfonezinho com lapela para ficar um som bacana. Ou então bate foto, dá print screen nas telas. Você consegue montar um mini manual de como fazer as coisas. E esse mini manual ele fica servindo como o registro das informações, os macetes que as máquinas têm. Para dobrar o ferro aqui de uma forma bacana, precisa do macete tal e tal e tal. E aí cada um adaptando aí para o seu negócio. Então quando você tem isso, fica muito mais fácil de você ensinar novos colaboradores. Que você coloca o cara numa sala de aula, ele ensina, ele treina aquilo dali e depois ele parte para a prática. Então tudo fica diferente, né? Então é muito importante você já olhar e já começar isso certinho do começo. E aí um estágio mais avançado da empresa, você pode ver ali que você não trabalha mais no negócio. E aí, efetivamente, você está trabalhando para o negócio. Então, se você perceber ali, você vai passar 80% do tempo ali fazendo gestão e 20% do tempo você vai acabar trabalhando no negócio mesmo, participando dos grandes negócios, das grandes vendas, participando da operação, você vai estar ali treinando a equipe e tudo mais. Então, você como um empreendedor, você não pode nunca largar a sua empresa, a não ser que você treine uma pessoa para fazer o seu papel e coloque um diretor, e aí um presidente ou um CEO, qualquer coisa assim, para você efetivamente mesmo sair e trabalhar em outro negócio. Mas olha só, se a partir do momento que você registra tudo, inclusive você como diretor ou como empresário, você registra as principais coisas que você faz como um diretor, o quão fácil seria quando você fosse contratar uma nova pessoa para poder colocar no seu cargo, e aí você vai passar para ele, você tem o que passar para ele, você transfere o seu DNA para aquela nova pessoa, das funções, das informações, de como que se lida com a equipe, de como são os processos da empresa. Então tudo fica muito mais fácil. Até numa possível falta, né? Então muitos empresários ali, às vezes, acontece algum acidente, alguma coisa trágica e muita coisa está na mão dele. Então a empresa fica na mão. Então tem lá a esposa ou os herdeiros lá ficam com aquele abacaxi na mão, porque muitas coisas quem fazia era só o dono, só o empresário, mas ele não está aí mais. Então assim, a pessoa acaba não tendo direito nem de ficar doente, né? E ele fica internado ali por algum motivo, né? Às vezes não chega um caso trágico de falecer e tudo mais, mas ele fica internado e fica ausente lá 30 dias da empresa. E ninguém sabe fazer o que ele faz, ninguém sabe. Então isso é muito importante, ter esses registros e você ter um trabalho registrado para você criar substitutos e treinar novas pessoas. Anota essa que ela é forte. Uma das principais chaves do sucesso é o quê? É você criar processos e delegar. Se desde o início da empresa você registrar todos os processos, todas as funções chaves, todos os procedimentos importantes, seja em vídeo, ou em texto, ou em fluxograma, e constantemente treinar todos os seus funcionários neles, principalmente os novatos, a sua vida será suave a cada dia. Pode confiar no que eu estou falando, porque é isso que eu vivi a minha vida. E assim, o que acontece? Você cria uma equipe que é sua cara. Todos são treinados ali pessoalmente por você. Se não é pessoalmente mesmo, porque você está passando o conteúdo pessoalmente, talvez é um vídeo que você gravou de você falando. Então o que acontece? Você acaba transferindo o seu DNA para todas as pessoas. Você coloca as pessoas com a sua cara, com o seu jeito. E o ideal é que com isso, eles não passam a não assumir nenhuma função sem antes receber o treinamento adequado. E esse é um grande erro de muitas empresas, é o grande erro de muitos empreendedores que pegam as pessoas e colocam lá na base operacional, ou até mesmo no tático, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de orientação.
E ele não tem aquela bagagem, ele não tem aquele conhecimento ali da sua empresa, então ele faz do jeito dele. E aí é que começam as disparidades ali, os altos e baixos, né? E em muitos momentos o que acontece? Você acaba frustrando com esse funcionário porque ele não entrega o que ele deveria, mas ao mesmo tempo ele também não recebeu a orientação devida para poder estar fazendo aquele trabalho de uma forma bem adequada e de uma forma bem bacana. Ele acaba não recebendo ali toda a orientação devida para poder estar executando o trabalho da melhor forma. Uma coisa muito importante também que você tem que estar em mente, uma vez que você está aí registrando todos esses processos, né, você está criando vídeos, e o que eu faço? Eu deixo uma dica também, eu criei um canal no YouTube, um canal privado, em que eu pego todos esses conteúdos e coloco lá. E por que eu estou falando isso um canal privado? Porque essas são informações valiosas de como funciona a sua empresa, então isso não pode cair em mãos erradas, vamos falar assim. E aí, o que é um conselho? E aí eu sugiro que você crie contratos de trabalho de forma que amarra juridicamente, mesmo após o funcionário estar saindo da empresa, proibindo a cópia desse tipo de material, que são todo o conteúdo da sua empresa, e a utilização dos processos internos sigilosos em empresas de terceiros, em outros lugares, né? E por quê? Já aconteceu, né? E por que eu digo isso? Talvez aí você como empreendedor já tenha acontecido isso, né? Um funcionário seu que era excelente, ele saiu e montou uma empresa para concorrer com você. Ele pega todas as suas informações e leva essas informações. Então, a partir do momento que você tem um contrato de trabalho pré-estabelecido, quando a pessoa entra na empresa, e na nossa empresa é assim, a gente tem um contrato de trabalho. Se a pessoa não aceitar, tá tudo bem, eu não contrato, não tem problema. Mas a partir do momento que ele aceita, eu amarro juridicamente as informações sigilosas, principalmente quando o cargo vai aumentando, né, isso aí fica mais grave, com um contrato durante o trabalho e de pós-trabalho. Ele não pode copiar essas informações, ele não pode levar nenhum tipo de informação sigilosa da empresa. Então você tem que preocupar com isso, porque a partir do momento que você tem todos os seus processos mapeados, fica muito fácil para essa informação vazar. Então você tem que tomar esse cuidado e estar sempre falando sobre isso, sobre essa ética profissional, para garantir esse bem-estar aí, que não tenha nenhum tipo de problema aí em relação aos funcionários. Então, criar processos e delegar tarefas é libertador. Exatamente essa imagem que está aí, é libertador. Aqui a gente já começa a entender aí o sofrimento de muitos empresários, a gente já começa a entender ali a escravidão de muitos empresários, elas passam por isso. Por quê? Ele acaba sendo assim, né, a conclusão disso daí. Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele é movido pelo sentimento, eu sou o melhor, eu sou mais capacitado para executar isso, ninguém faz tão bem quanto eu. E o fato dele ter esse sentimento faz com que ele pegue, às vezes nem é porque ele não quer delegar, não, mas ele quer entregar o trabalho tão bem feito que ele mesmo deseja fazer aquilo. E nesse desejo de fazer, ele acaba virando um escravo do próprio negócio. E ele não tem substitutos ali para fazer o que ele faz. E assim você vira um escravo do seu negócio, você se mata porque não treina a sua equipe suficientemente para substituí-lo. Nem férias consegue tirar. Sai de corpo, mas a alma fica na empresa resolvendo os problemas. Um conselho assim, extremamente importante que eu gostaria de deixar para você: crie sistemas e processos, treine sua equipe neles e delegue as funções. Isso vai te libertar. Eu tenho experiência com isso porque em todo o trabalho, né, eu trabalhei em todas as funções da empresa, então eu lidava com a TI da empresa e eu comecei a registrar todos os processos em vídeo. Porque às vezes tinha saído uma pessoa, entrava outra, saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra. E eu estava sempre ensinando a mesma coisa. Então eu decidi, falei assim, cara, eu vou gravar todas as telas e vou começar a gravar, eu mostrando, fazendo as coisas, né? E isso para mim foi libertador, porque eu aprendi isso, né, desde 2010, 2008, por aí, que eu faço isso. Então eu tenho vários processos. Isso fez com que eu me libertasse das funções e eu conseguisse delegar para as pessoas fazendo do meu jeito, do jeito que eu gostaria que fosse feito, do jeito correto. Quando você cria sistema de forma fácil, cria processo de forma fácil, registra tudo, é libertador. Você vai começar a ter sua paz de espírito, a sua empresa vai rodar sem você de uma forma bem tranquila. Então anota essa, que essa dica é fortíssima. Então assim, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido aí muito conteúdo aí, né? E a gente está finalizando por aqui. Então dúvidas, manda pelo Instagram lá mensagens, @rodrigoleocadio.oficial. Vou deixar aqui na tela aqui a descrição. E é isso, pessoal. Até o próximo encontro aí. Um abraço.